Ok, pessoal? Só quero lembrar para vocês que essa aula está sendo gravada, tá bom? Para depois ser postada no canal do YouTube. Eu quero pedir para vocês, antes de qualquer coisa, que vocês acessem os canais do professor Dimas Antônio e do professor Vini, tá bom? Que é o canal Super História. Que esses dois canais aqui, eles estão sempre postando material dos pets, né, conteúdos do pet, fazendo correções. Isso aí pode ajudar bastante vocês aí na hora da confecção das atividades, né? E acessem também o meu canal, porque no meu canal eu sempre vou estar postando as aulas que a gente está fazendo aqui no Google Meet, tá bom? Na última aula a gente estava falando sobre o fim da Idade Média e a formação da Idade Moderna. E falamos também dos processos políticos que levaram, né, que marcaram esse processo. Só um minutinho. Oi, Maria. Oi, Você pode, por favor, me passar seu nome completo? Maria Fernanda da Silva. Maria Fernanda da Silva. Tá bom. Coloquei aqui sua presença. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Espero que você goste da nossa aula. Eu sou o professor Edivaldo, sou professor de História, tá bom? Ok. Então vamos lá. Então, pessoal, na última aula a gente estava falando, né, desse processo que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Falamos aqui de alguns pontos, né? Só relembrando aqui para vocês. A gente falou sobre a invasão dos povos bárbaros nos territórios onde era o Império Romano, né? Da formação dos reinos bárbaros que misturaram, que mesclaram as culturas desses povos bárbaros com a cultura dos romanos, né? Que não eram só um povo, eram vários povos, né? Que eles eram chamados de bárbaros, como uma forma pejorativa que os romanos viam, né? Os seus invasores, né? Mas eram vários povos, várias culturas, várias visões de mundo, ok? Com a fusão dessas culturas vai surgir o sistema feudal, né, que a gente vai chamar de feudalismo, que vai marcar principalmente a primeira metade da Idade Média, do século V ao século X, tá bom? A Idade Média, pessoal, vai ser um período que vai durar 1000 anos. Ele vai durar do século V ao século XV, tá bom? Mas na primeira metade, que é chamada de Alta Idade Média, a gente vai ter aqui vigorando fortemente o feudalismo. E o feudalismo era esse sistema que tinha uma economia agrária, né? A base da produção era agrária, né? Eles plantavam e criavam animais, tudo baseando na garantia do seu próprio sustento apenas. Eles não tinham uma grande atividade comercial, o comércio era muito fraco dentro da Idade Média, ele era muito mais forte durante a Idade Antiga e foi enfraquecendo. E a gente vai ter uma sociedade hierarquizada, uma sociedade onde as divisões sociais vão ser muito claras, né? A gente explicou aqui sobre os acordos de sucerania e vassalagem, onde o sucerano vai ser essa figura que vai oferecer a terra ao vassalo e o vassalo vai oferecer ao sucerano a sua proteção e a sua lealdade, né? Que o sucerano ele pode ser tanto o rei quanto o senhor feudal. E o vassalo ele pode ser tanto o servo quanto o senhor feudal. O senhor feudal é vassalo do rei, né? Mas ele é sucerano do servo, ok? Nós explicamos aqui, ó, como é que funciona a estrutura do feudo, né? Aqui explicamos sobre as muralhas, né, os castelos onde viviam os senhores feudais, as terras do senhor feudal, as terras dos servos, as terras comunais, né? Que todas essas terras, todo o trabalho que era feito nos feudos era feito pelos servos, né? A gente explicou a divisão da sociedade medieval, que era dividida entre o clero, que é a Igreja Católica, a nobreza, que são os senhores feudais, a família do senhor feudal, os reis, né? E os servos, que vão ser aqueles que vão estar ligados diretamente ao senhor feudal, os que vão trabalhar, né? Os camponeses aqui, ó, que vão trabalhar, que não vão ser nobres, ok? A nobreza pode vir a se tornar do clero, né? Um nobre pode virar padre, pode virar bispo, pode virar um monge, né? Mas um camponês jamais poderá ser outra coisa que não seja um camponês, né? Que esse sistema de classes aqui é um sistema hereditário, ou seja, você é filho de nobre, você é nobre, né?
Mas se você é filho de um camponês, você é um camponês, ok? A gente explicou sobre a crise do feudalismo também, né? Que à medida que a sociedade feudal ela foi ficando mais segura e a população foi aumentando, a gente teve uma crise de alimentos, né? Ou seja, muitas pessoas para pouco alimento começou a gerar uma séria crise no feudalismo, né? Os servos que viviam nos feudos, eles começaram a ser expulsos dos feudos, porque o alimento que era produzido não estava dando para todo mundo. E esse pessoal vai começar a migrar para cidades, vai começar a se mudar para cidades, né? Alguns para fazer comércio, os outros para procurar trabalho, mas nem todos vão conseguir achar trabalho nas cidades, e as cidades vão começar a ficar cheias de mendigos, de andarilhos, né? E também vai ter a questão da nobreza sem terras, porque os nobres que não eram herdeiros, né, eles vão começar a se revoltar contra os seus próprios parentes, contra os seus familiares. Vão começar a acontecer guerras entre as famílias, guerras familiares, né, que vai gerar uma grande instabilidade dentro do contexto feudal, né? A Igreja Católica vai ter a ideia de fazer as cruzadas, que o objetivo das cruzadas era conquistar a cidade de Jerusalém, né, para poder também remediar de alguma forma essa crise do feudalismo. As pessoas que não tinham terras, né, que estavam vivendo nas cidades lá de forma miserável, eram enviadas para Jerusalém para dominar Jerusalém, tomar a cidade de Jerusalém dos povos árabes que antes controlavam essa cidade, né? E o que eles ganhavam em troca? Eles ganhavam a promessa de que se eles conquistassem Jerusalém ou morressem tentando, eles iam para o céu, né? E a nobreza sem terras também, né? Ela era enviada para as cruzadas com a promessa de que se eles conquistassem novas terras, essas terras seriam deles, né? Essas terras seriam dadas a essa nobreza, né? E se eles morressem também, um problema a menos para a sociedade medieval se preocupar, né? E dentro desse contexto todo, a gente vai ter a formação dos burgos, que é o ponto aonde a gente parou na última aula. A formação dos burgos, pessoal, ela vai estar muito ligada ao início do comércio dentro da Idade Média. Não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei para vocês na aula passada que durante a Idade Média o comércio ele diminuiu bastante. Quando existiu o Império Romano, né? Vamos aqui na imagem do Império Romano. Aqui durante o Império Romano, o comércio era muito ativo aqui nessas regiões, né, do Mar Mediterrâneo. Povos de várias regiões, né, vários continentes aqui do Oriente, povos da Europa, povos do norte da África, né, vinham fazer comércio aqui no Mar Mediterrâneo. Então era uma região onde o comércio era muito ativo. Mas quando ocorreu a invasão dos povos bárbaros aqui no território do Império Romano, as cidades começaram a ficar muito violentas e as pessoas saíram das cidades e foram morar nos campos. E o comércio ele começou a ficar mais fraco, começou a ocorrer menos comércio, né? Então, durante toda a Baixa Idade Média, a gente vai ver um comércio muito enfraquecido. Quer dizer, durante toda a Alta Idade Média, né, a primeira metade da Idade Média, do século V ao século X, né, a gente vai ver um comércio bem fraco, bem modesto. Mas a partir do século X até o século XV, onde vão ocorrer as cruzadas, né, a gente vai ver aí um fortalecimento do comércio. E os camponeses, né, os nobres, as pessoas que saíam dos feudos e iam para as cidades para fazer comércio, elas formavam as feiras, e essas feiras muitas vezes eram alvo de assaltantes, né, de bandidos, de ladrões. As pessoas invadiam essas feiras e roubavam o que tinha nessas feiras. Então eles tiveram a ideia de começar a cercar as cidades, fazer muralhas, literalmente, né, cercando as cidades, impedindo que qualquer pessoa chegasse na cidade, que qualquer pessoa pudesse ir e roubar os produtos que eram vendidos nas feiras. Essas feiras, onde o comércio acontecia na Idade Média, eram chamadas de burgos. E aqueles que faziam comércio nos burgos eram chamados de burgueses. Ok? Dentro da ideia de sociedade medieval, como a gente viu,
existia essa divisão aqui, ó. O clero seria a classe que ora, a nobreza seria a classe que guerreia, a classe que protege as terras, né? A classe que vai ser sustentada pela última classe, que seriam os camponeses e servos, né? Cujo objetivo deles seria trabalhar e sustentar a nobreza e o clero. Então, essa é uma sociedade de privilégios. Os privilégios vão ficar na mão do clero e da nobreza. Eles vão ser sustentados, eles não vão trabalhar, eles vão ser sustentados pelos camponeses e servos. Oi, Daiane. Deixa eu colocar aqui a presença para a Daiane. Pessoal, só conferindo aqui, ó. Eu coloquei a presença para a Daiane, para a Gabriele, para a Maria, para o Rafael e para a Ashley. Teve alguém que eu esqueci? Não, né? Então, continuando aqui. Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Eu tô. Sim. Sim. Beleza. É que às vezes vocês ficam calados, eu fico com medo de estar sozinho. Tenho medo de ficar sozinho aqui na aula. Não me abandonem não, fiquem comigo. Vamos lá, pessoal. Então, como eu disse, né, a Idade Média vai ser essa sociedade, vai representar essa sociedade de privilégios aqui, ó. O clero e a nobreza vai ter todos os privilégios. Só que, pessoal, com o surgimento dos burgos, né, que são essas feiras onde o comércio vai começar a renascer, né, a se fortalecer, a crescer dentro da Idade Média, principalmente após o século X, né, no período que a gente vai chamar aí de Baixa Idade Média, que é a última fase, a última metade da Idade Média, a gente vai ver o surgimento dos burgueses, né, que vão ser os comerciantes. Cada vez mais esses burgueses eles vão fazendo riqueza com o seu comércio. E essa riqueza vai começar a ser mal vista pela Igreja Católica. Por quê? Porque, como a gente viu aqui, ó, a regra era o seguinte: quem tinha o poder na mão, quem tinha autoridade na mão, era a nobreza e o clero. O clero é a Igreja Católica, tá bom, pessoal? Era a nobreza e o clero. Esse poder, ele não era dado pelo trabalho, né? Essa riqueza que essas classes tinham não era dada pelo trabalho, era dada por direito divino, né? Por que a nobreza mandava? Porque Deus quis assim. Por que o clero não trabalha? Porque Deus quis assim. Era isso que a Igreja Católica pregava, né? Era esse o pensamento medieval. Por que os camponeses trabalham? Porque Deus quis assim, né? Era essa a ideia da sociedade perfeita dentro do ideário medieval, né? A organização perfeita dentro da vontade de Deus, né? Claro que não é perfeita, né, pessoal? A gente vê uma grande desigualdade social aqui. Enquanto o camponês só se ferra trabalhando pra caramba para sustentar a nobreza e o clero ficam de boa aí, cheia de privilégios, sendo sustentados e vivendo tranquilamente, né? É uma sociedade muito injusta, muito desigual, né? Mas a visão que eles tinham era essa. E o pessoal que começou a fazer riqueza nos burgos, começou a fazer riqueza fazendo comércio, vai começar a ser considerado um pessoal desonesto, tá bom? Ah, eu sou comerciante, fiz uma grande riqueza aqui com o comércio, agora eu sou mais rico que o senhor feudal ali, ó, do feudo próximo daqui. Ah, não, mas você é um cara desonesto. Como é que você fez essa riqueza? Você nasceu nobre? Não, eu não sou nobre. Meus pais são camponeses. Nossa, mas você é muito desonesto, mas você está cometendo um grande pecado. Essa riqueza sua, ela é fruto do pecado, porque você não é filho de nobre, essa riqueza você conquistou fazendo comércio. O comércio era visto, pessoal, como uma coisa desonesta. O trabalho não era uma coisa valorizada dentro do ideário medieval, né? O trabalhador, o servo, o camponês, ele tinha que trabalhar porque era aquilo que Deus ordenou para ele, né? Porque esse era o único caminho que o camponês teria para conseguir alcançar o reino dos céus. Tá dando para entender aí? Sim. Então, beleza. Sim. 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 Beleza. Então tá ótimo. Então vamos ver aqui a definição de burguesia.
Os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram e se tornaram uma força concorrente à dos nobres. Concorrente por quê, pessoal? Porque os burgueses eles foram ficando cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos. Muitos burgueses começaram a ter mais dinheiro do que os nobres, do que os senhores feudais, né? Esse processo deu início à mudança da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. Né? Como eu disse, a Idade Média é um período de 1000 anos, se divide em duas fases, do século V ao século X, a Alta Idade Média, do século X ao século XV, a Baixa Idade Média. Tá bom? Aqui o Pet ele vai trazer para a gente algumas dicas de filmes, né? Tem o filme Cruzada, do Orlando Bloom, que vai trazer vários elementos aí da Idade Média que vocês podem estar vindo aí. Também tem o filme aqui do Heath Ledger, que fez aquele Coringa famoso, né? Que é chamado Coração de Cavaleiro, que também vai trazer vários elementos aí da Idade Média, né? E também tem até o filme do Shrek, pessoal, que o filme do Shrek também vai ter vários símbolos, né, da Idade Média. O castelo, né, as muralhas, né, o ideário das feras, né, das bestas, né, até a ideia da princesa no alto da torre, tudo isso aí vai surgir, né, dentro da cultura medieval, né? Então aqui a gente tem algumas sugestões de filmes aí para vocês interagirem, para vocês terem um contato, né, mesmo que superficial, a forma, a visão de mundo medieval, né? O Pet ele também vai trazer uma dica de jogo, né, que é o Age of Empires, que vocês podem ter uma visão aí mais ou menos de como que era a visão, a formação da Idade Média, né? E aí vem as atividades. Na questão 1, o enunciado diz o seguinte: a sociedade feudal era bem fechada e possuía pouca mobilidade social. Identifique e explique a função dos estamentos. Pessoal, quando o Pet diz aqui estamentos, ele está se referindo às classes sociais, tá bom, pessoal? Por quê? Porque dentro da história costuma-se chamar o clero, a nobreza e os camponeses de estados, né? O primeiro, o segundo e o terceiro estado. Mas nada mais são do que as classes sociais da Idade Média, tá bom? Às vezes vocês podem ter tido alguma confusão aí por causa do nome, mas estamentos são as classes sociais. A primeira classe social que a gente pode citar é a nobreza, né? Os estamentos são a nobreza, o clero e os servos, né? A nobreza, qual que é a função da nobreza? A nobreza são aqueles que guerreiam. Eles eram responsáveis por administrar e proteger os feudos, ok? O clero, qual que era a função? Oi, pode falar. Eu falei, ó. Ah, beleza. O clero, qual que era a função do clero? O clero eram aqueles que oram, né? Eram os membros da Igreja Católica. O objetivo do clero, pessoal, era dar o direcionamento religioso, né? O direcionamento ideológico dentro da sociedade medieval. Tudo isso era feito pelo clero, tá bom? E os servos, galera? Os servos eram aqueles que trabalham, né? Eles eram camponeses que trabalhavam no campo em troca de proteção, tá bom? Vamos lá? Tá. Vocês responderam alguma coisa mais ou menos assim? Eu não lembro. Se algum de vocês quiser ler a resposta de vocês, vocês fiquem à vontade, tá bom? Continuando aqui. A questão 2. O sistema feudal começa a surgir no reino dos francos por volta do século VII, mas entra em crise a partir do século XI. Explique o que fez o sistema feudal entrar em crise. O que a gente pode estar respondendo aqui, pessoal? Eu trouxe duas respostas, né? A resposta do professor Dimas Antônio e a resposta aqui do professor Vini, do canal Super História. Vamos lá. O que fez o sistema feudal entrar em crise? Vocês podem estar respondendo assim, ó: problemas com a fome, a expulsão dos feudos, né? A expulsão dos servos, dos feudos,
os nobres sem terra e a mudança no poder. Com o apoio da burguesia, os reis passaram a exercer mais poder, né? À medida que a burguesia vai ficando mais poderosa, pessoal, a gente vai ver o rei se aproximando dessa burguesia para ganhar mais poder. Deixa eu só relembrar vocês, eu não sei se vocês se lembram, mas quando os bárbaros invadiram o território do Império Romano, surgiram os reinos bárbaros. E os reis de cada um desses reinos, eles dividiram suas terras entre os nobres, entre aqueles, né, que eram mais próximos da família real. E esses nobres que vão receber essas terras, eles vão ser vassalos do rei, né, e vão se tornar senhores feudais, eles vão ser suceranos dos servos, ok? Então, pessoal, o rei, ele não vai... Quer falar alguma coisa, Daiane? Ah, não. Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou explicando aqui, né? Aham. Então, beleza, Sim. vai me acompanhando aí. Os reis, eles não tinham muito poder. Por quê? Porque eles dividiram o seu poder, dividiram as suas terras com os senhores feudais, né? Mas quando os feudos vão quebrando, né? Vão diminuindo, as pessoas vão saindo dos feudos para se mudarem para cidades, os reis começam a se aproximar da burguesia, porque a burguesia está cada vez mais rica. O rei começa a cobrar impostos da burguesia, né? E os reis que antes não tinham tanto poder na mão vão começar a acumular cada vez mais poder. A burguesia vai ficando rica, o rei também vai ficando rico. Não trabalhando, não fazendo comércio, mas cobrando impostos dos burgueses, né? Os reis vão ficando cada vez mais poderosos aí, e a burguesia vai ficando mais poderosa também, e a nobreza vai perdendo o seu poder, vai perdendo a sua importância, né? Vai perdendo a sua autoridade dentro da sociedade medieval. Eles continuam importantes, mas vão perdendo cada vez mais espaço para a autoridade do rei, né, e para a importância, e, né, tanto econômica quanto social dos burgueses. Ok? Uma outra resposta que vocês podem dar também para essa questão que pergunta sobre a crise do sistema feudal seria essa aqui, ó: a falta de terras, a reabertura do comércio e as cruzadas acabaram centralizando o poder novamente nas mãos dos reis, o que deixava em crise o sistema feudal, né? Os reis, junto com a Igreja Católica, eles foram os responsáveis por montar as cruzadas, né? Por mandar as pessoas para lutarem nas cruzadas, para conquistarem Jerusalém, né? E também esses fluxos, né, dos cruzados, a gente vê aqui a primeira cruzada em roxo, a segunda cruzada em verde, né? Aqui as rotas que passaram as cruzadas. Todas essas rotas, essas movimentações, né, de pessoas que iam para Jerusalém tentando tomar a cidade dos árabes, vai também influenciar no aumento do comércio, o que, consequentemente, aumenta o poder, aumenta a riqueza da burguesia, né, que são os comerciantes, e também vai aumentar o poder do rei, porque o rei ele vai ganhando mais dinheiro, ele vai se enriquecendo, ele vai ficando mais poderoso à medida que ele cobra impostos da burguesia, né? O que deixava em crise o sistema feudal, ok? Ok. Então, maravilha. Vamos lá. A questão 3. Uma das principais características do feudalismo é a relação de sucerania e vassalagem. Analise como funcionava essa relação, né? Então aqui está pedindo para a gente explicar, pessoal, como que funcionava a sucerania e vassalagem. Vocês podem estar respondendo alguma coisa assim, ó: o sucerano oferecia parte de sua terra, o feudo, né, ao vassalo, em troca de proteção e lealdade. Então, o vassalo ele vai receber a terra do sucerano, né, e ele vai dar fidelidade ao sucerano e serviço militar, né? Se o sucerano ele entrar em guerra, o vassalo ele vai lutar ao lado do sucerano para defender as terras do sucerano, para defender as posses do sucerano, né? E o sucerano ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma aliança entre os nobres, né?
Ou seja, o sucerano ele vai estar ligado diretamente, por exemplo, o senhor feudal vai estar ligado diretamente ao rei, né? Os senhores feudais eles vão estar ligados entre si por um acordo de lealdade que eles fizeram ao mesmo rei. Um rei ele tinha acordos de sucerania e vassalagem com vários senhores feudais, né? Dentro de um reino existiam vários feudos, né? Então existia essa questão da aliança entre os nobres. E o que o sucerano ele vai fazer também? Ele vai oferecer proteção ao vassalo, né? O vassalo ele vai ter a proteção dentro do feudo e ele também vai conceder o feudo, ele vai conceder a terra ao vassalo, ok? Então o servo que chega lá na terra do senhor feudal, ele pede um pedaço de terra e diz assim, olha, se você me der um pedaço de terra, eu vou lutar nas guerras que você entrar, eu vou ser fiel a você, né? E vou trabalhar aqui para você na sua terra. E o sucerano, né, que é o senhor feudal, ele vai dar a terra ao servo que vai ser o seu vassalo, né? E vai proteger o servo, ele vai dar a terra ao servo, né? Ele vai estabelecer uma aliança de honra com o servo. Então, o acordo de sucerania e vassalagem vai ter muita ligação com isso, com acordos de honra. Não era um acordo escrito, não tinha um contrato onde eles assinavam, né? Era um acordo verbal, um acordo de honra que se fazia ali, ok? E a honra, quem quebrava a honra, pagava pelo erro com a vida, né? Deu para entender mais ou menos aí o acordo de sucerania e vassalagem? Sim. Beleza. Então, bora lá. A questão 4. Por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explique o que era a burguesia. O que a gente pode estar respondendo aqui, pessoal? A gente pode estar respondendo assim, ó. Os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram e se tornaram uma força concorrente à dos nobres, né? A gente viu uma mesma resposta aqui, tanto no canal do professor Dimas, quanto no canal do professor Vini, né? Nossa, quase que não sai. Tem hora que a língua trava aqui. Mas vamos lá. A questão 5. Leia o texto. Que ali a mulher tenha sido uma inferior é algo sobre o que não há dúvida. Nessa sociedade militar e viril, com a subsistência sempre ameaçada, e onde, por conseguinte, a fecundidade era antes uma maldição do que uma bênção, a mulher não era honrada. E parece que o cristianismo pouco fez para melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original, né? Então esse texto, pessoal, ele fala aqui sobre a situação da mulher dentro do contexto medieval, né? Que a mulher era vista como inferior, né? Que a sociedade era uma sociedade centrada na figura masculina, né? Onde, pela falta de alimentos, a capacidade da mulher de ter filhos, né? Muitas vezes não era tão valorizada. Ou seja, a mulher, por ela engravidar, por ela ter filhos, né? Por ela gerar novas vidas, em uma sociedade onde a luta pelo sustento, pelo alimento, era muito grande, muitas vezes a capacidade da mulher de gerar a vida, né? Era mais vista como uma maldição do que como uma bênção, né? Porque como que a gente vai alimentar uma nova vida, né? Como a gente vai alimentar uma criança se está faltando alimento até para os adultos que já estão aqui no mundo, né? Imagina uma criança nova sendo colocada no mundo, né? E o cristianismo, né, a religião que é propagada pela Igreja Católica também não fez muita coisa para melhorar a situação da mulher dentro da Idade Média, não, né? Por quê? Porque dentro do cristianismo, dentro da ideologia católica medieval, a mulher vai ser a responsável pelo pecado original, né? É a mulher que fez Adão vir a pecar, né? É a mulher que surgiu da costela de Adão, ou seja, a mulher ela vai estar sempre em dívida com o homem, né? Então, a visão da mulher dentro da sociedade medieval, ela vai ser uma visão muito negativa, uma visão muito ruim, né? E é disso que o texto aqui está falando. E aí vem a pergunta. Com base no texto, analise qual a visão que a sociedade feudal tinha da mulher.
Aí o que vocês podem estar respondendo aí, pessoal? Vocês podem responder assim, ó. De acordo com o professor Dimas, as mulheres não tinham muito espaço, eram vistas como inferiores e muitas vezes eram consideradas culpadas do pecado original. Ok? E de acordo com o professor Vini, em geral, a mulher era tida como alguém de segunda Professor. categoria. Oi, pode falar. Esse eu lembro o que eu coloquei. Você quer falar para mim? Sim, Por favor. eu tinha colocado assim que ela não tinha importância, ela era desrespeitada. E eu acho que foi só isso, só que eu coloquei de um outro jeito. Não, mas é isso mesmo. A mulher era muito desrespeitada, né? A visão que se tinha da mulher, né, Daiane, era uma visão muito ruim, muito negativa. Imagina você ser mulher na Idade Média, né? Assim, já não deve ser muito bom ser mulher hoje em dia, porque tem a questão do machismo, né? A mulher muitas vezes ela ganha menos do que o homem, né? Mas assim, já não é muito legal. A mulher já sofre muito, já sofre muito dentro da sociedade machista. Imagina na época da Idade Média, né? Onde até a igreja aprovava o machismo, né? Então, realmente, sua resposta está certa, tá legal. É isso aí mesmo. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa questão, pessoal? Eu coloquei. As mulheres não eram honradas e eram culpadas pelo pecado, tá certo? Tá certo. Realmente as mulheres não eram vistas com honra, né? A honra era uma característica dentro da ideia medieval, né? Era uma característica dos homens. Os homens que eram honrados, os homens que lutavam nas guerras, né? Os homens que deram a costela para mulher ser gerada, né? Os homens que garantiam o sustento, os homens que eram os donos das terras, né? Os senhores da moral, né? Então, assim, as mulheres não tinham valor mesmo dentro da sociedade medieval. Sua resposta está correta. Tanto é assim, Maria, por exemplo, se uma mulher, vamos imaginar que um senhor feudal, ele teve só filhas mulheres, né? O que vai acontecer? A primeira filha mulher, ela deveria herdar o feudo, né? Porque é uma sociedade medieval e uma sociedade hereditária. Então, quando o rei morre, quando o rei morre, no caso, quando o senhor feudal morre, né, quem vai herdar é o primeiro filho desse senhor feudal. Só que é o filho homem. E se ele só tiver tido filhas mulheres, como é que é a situação? Aí quem vai herdar a autoridade dentro do feudo ou dentro do reino não vai ser a mulher, vai ser o marido da mulher, né? Ou seja, o rei, se ele só teve filhas mulheres, não conseguiu ter nenhum filho homem, primeiro que ele possivelmente já vai começar a amaldiçoar a esposa, né? Vai falar que a esposa é uma maldita porque ela não teve nenhum, não lhe deu nenhum filho homem, né? A mulher tinha essa pressão sobre ela de gerar filhos homens. Se ela não gerar um filho homem, ela era vista como imprestável, né? Mas aí o que aconteceu? Se ele só teve filhas mulheres, vamos imaginar, a primeira filha mulher, ela vai ter uma pressão muito grande sobre ela para se casar logo, porque é o marido dela que vai ter a autoridade, que vai ter o direito a governar, a dar as ordens dentro do feudo, dentro dos reinos, né? De tanto que a mulher era desvalorizada. E a gente vê dentro da sociedade, né, dentro da realidade, que muitas vezes a mulher faz muito melhor, né, trabalha muito melhor, é muito mais perfeccionista, faz um trabalho muito melhor do que o dos homens, né? Aqui em casa mesmo, minha esposa, ela, nossa, eu tenho sorte de ser casado com ela. Ela ela tem um controle das coisas muito maior do que o meu. Se fosse deixar as contas na minha mão, se fosse deixar para resolver a vida nossa cotidiana na minha mão, ia virar uma bagunça, né? Mas aí eu confio, deixo tudo na mão dela porque eu sei que vai dar tudo certo. Tento ajudar o máximo que eu posso, mas eu vejo que a minha capacidade não é tão grande quanto a dela, né? Só que na Idade Média isso era visto ao contrário, né? Não havia esse reconhecimento da capacidade feminina, do valor da mulher dentro da sociedade. Deu para entender mais ou menos aí?
que eu estou explicando? Sim. Sim. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Então aqui a gente termina, né, a correção da semana 1 do PET 2. Só lembrando vocês que todos os conteúdos dessa aula foram tirados do canal do professor Dimas Antônio e do canal Super História do professor Vini, tá bom? Recomendo que vocês sigam esses canais aí, porque nesses canais são publicadas as correções das atividades, né? E também, claro, né, sigam o meu canal, o canal Professor Edivaldo História, ok? Onde vocês vão conseguir acessar todas as aulas nossas, tá bom, Maria? Caso algum dia você não consiga acessar a aula aí, né, você pode ir lá no meu canal que eu vou postar a aula lá. Eu estou sempre gravando as aulas e postando no canal, tá bom? Sim. Beleza. Vou mandar no chat aí o link do meu canal, caso você tenha interesse de dar uma olhadinha lá, tá bom? Aham. Mandar aí. Ok, mandei aí. Então, pessoal, agora vamos passar aqui para a semana 2, né? Deixa eu fechar aqui. Vocês gostam desse tema da Idade Média? Sim. Sim. Vocês já assistiram o filme do Shrek, né? Com certeza. Já. Já. Vocês gostam, né? Já. Uhum. Quando eu assisti, Sim, é muito legal. quando eu assisti o Shrek, eu acho que eu tinha a idade de vocês, gente. Nossa, eu fiquei maluco. Que desenho inteligente. O cara que pensou no Shrek, ele é inteligente, viu? É muito genial. Ok? Na semana 2 do PET 2 vai ser trabalhado o tema mercantilismo, tá bom? O mercantilismo que nada mais é que o capitalismo que vai surgir, né, o sistema capitalista que vai surgir no final da Idade Média. Vai ser o sistema que vai dar lugar ao feudalismo. Durante a Idade Média a gente vai ter o feudalismo, né? E como a gente viu, o feudalismo ele vai se ruir, ele vai começar a ter a crise feudal. E a burguesia vai ganhando um papel cada vez mais importante dentro da sociedade, dando origem então ao mercantilismo, tá bom? Lembrando vocês mais uma vez, né, que nós estamos usando os conteúdos do canal do professor Dimas e do canal do professor Vini, que é o Super História, e o canal professor Dimas Antônio. E também o meu canal professor Edivaldo História, tá bom? Vamos lá. Mercantilismo. O que é o mercantilismo? Mercantilismo é o conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas pelos estados europeus na Idade Moderna, entre os séculos XV e XVIII, como forma de assegurar o crescimento político e econômico e fortalecer as classes e grupos ligados a monarquias. O Estado passa a intervir diretamente na economia. Então, pessoal, a gente vai ter algumas características aí do mercantilismo, né, que estão ligadas diretamente às mudanças que vão ocorrer durante esse período de transição da alta Idade Média, que quer dizer, da baixa Idade Média para a Idade Moderna, tá bom? Então, do século XV ao século XVIII, aí a gente vai ter o que a gente chama aí de mercantilismo. Então, durante o mercantilismo, a gente vai ter o rei mais forte, um rei mais rico, né? Um exército do rei mais poderoso. O rei ele vai começar a pagar salários, né, para os seus soldados, para o seu exército. Então o exército do rei vai ficar cada vez mais forte e o rei vai ficar com cada vez mais poder nas mãos, o que vai dificultar qualquer classe social, qualquer grupo da sociedade questionar a autoridade do rei, as decisões do rei. O rei ele vai ter o poder absoluto nas mãos. Por isso que durante o mercantilismo se diz que o rei era um rei absolutista, né? Ou seja, é um rei que tem todo o poder na mão. Ele é um rei que vai ter toda a autoridade na mão. Quem questionar a autoridade do rei vai estar questionando o próprio Deus, porque dentro do período aqui do mercantilismo vai se dizer que o rei é rei porque Deus decidiu que ele seja rei. Tá dando para entender aí? Sim. Tem certeza? Achei esse sim aí meio
Sim. Fique à vontade para perguntar qualquer coisa, tá bom? Fazer algum comentário. Professor, Oi. eu acho que vocês lembram, gente, que a professora de português contou sobre aquele filme lá, Cento e Noite, sei lá, gente, eu esqueci o nome. Não é Mil e Uma Noites, não? É isso aí, Ashley. Eu esqueci. Sim. Ela contou sobre esse filme. Esse filme tem alguma coisa a ver com essa época antiga? Olha, Daiane, As Mil e Uma Noites, se eu não me engano, ele é um conto árabe, tá bom? É, é, Ele é um conto árabe muito antigo. Eu até tenho um livro aqui das Mil e Uma Noites, ele é muito bom. Ele conta a história da Sherazade, né? Que ela, que ela se casa com um rei e esse rei ele tem o costume de toda noite ele pedir que a sua esposa, né, contasse uma história para ele. Eu acho que é isso, né? Aí a Sherazade, ela toda noite ela tem que contar uma história para ele, ela conta histórias fantásticas, né? Só que a ideia parece que ele passava uma noite com a esposa e na outro dia ele mandava matar a esposa. É isso, né? É. Então, pô, é muito legal essa história das Mil e Uma Noites. O que que acontece? No conto das Mil e Uma Noites, o rei ele também tem muito poder nas mãos, né? Ele também tem uma autoridade absoluta. Ninguém questiona a autoridade do rei. Imagina, é um rei que toda noite, todo dia de manhã ele se casa com uma mulher e todo dia de manhã ele mata a esposa que ele se casou no dia anterior. Né? Então ele se casa todo dia com uma mulher nova e todo dia ele está matando uma mulher nova. Né? Então, assim, é o feminicídio do rei. Né? Ele está matando o tempo todo. Mas, assim, representa, né, uma figura de um rei muito poderosa. Só que não tem uma ligação direta com esse período histórico. Né? Porque eu acredito que As Mil e Uma Noites, se eu não me engano, ela é um conto que era passado por tradição oral durante o período do surgimento do islamismo, que é mais ou menos lá no período do Maomé, né? Mais ou menos lá no século dos anos 600, né? Mas 600 lá vai bolinha, alguma coisa assim. Então não tem uma ligação, porque a gente está falando do século XV, ou seja, de 1401, né? Até o século XVIII aí, mais ou menos, né? Então não tem uma ligação direta assim com o período e com o local. Mas essa analogia que você fez aí de comparar o poder do rei das Mil e Uma Noites com o poder do mercantilismo, era mais ou menos isso aí também, tá bom, Daiane? Porque durante o período mercantilista aqui, o rei ele também tinha autoridade sobre a vida e a morte de todo mundo que estava dentro do reino, né? Se alguém fizesse alguma coisa que fosse contra o rei, se alguém fosse visto falando mal do rei durante o mercantilismo também, né, durante os reinos, né, do mercantilismo aqui, ó, da Idade Moderna, a pena era a morte, né? E eram execuções públicas. Eles matavam as pessoas com enforcamentos públicos. As pessoas se reuniam nas praças, né, para ver enforcamentos, para ver as pessoas tendo as cabeças cortadas, né? Só os mais ricos tinham a cabeça cortada também, porque quando você corta a cabeça de uma pessoa, a pessoa morre rápido, né? E enforcando uma morte mais dolorosa, mais demorada, né? Então essa morte por enforcamento ela era voltada mais para as pessoas pobres, as pessoas ricas que eram contra o rei, elas morriam tendo a cabeça cortada. As pessoas também que eram contra a igreja nesse período aqui, ó, elas também eram assassinadas, né? Só que elas eram mortas pela Inquisição em fogueiras, né? Que também era uma execução pública. Eles levavam, todo mundo se reunia na praça, né? A pessoa era amarrada num poste, eles enchiam de lenha ao redor e tacavam fogo na pessoa. Então era uma época de grande violência também, né? Interessante, gostei de ver você fazendo essa relação aí das Mil e Uma Noites da autoridade do rei nas Mil e Uma Noites com a autoridade aqui do rei durante o período mercantilista. Massa, isso aí. Deu para entender o que eu falei? Deu. Tem hora que eu acho que eu falo demais, mas que bom que deu para entender. Beleza, pessoal. Nossa aula termina aqui, tá bom? Espero que tenha sido legal para vocês aí.
E até a próxima aula. Eu adorei sua aula, professor. Ô, Maria, obrigado. Adorei você estar aqui com a gente também. Um prazer estar dando aula aqui para vocês. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.